Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então Jesus estava aqui, amado, falando através de uma parábola, né? Como ele deveria agir com o próximo, qual era a atitude que ele deveria ter do próximo. E aí Jesus no final diz para ele aqui assim: olha, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia, né? O último. Então nós temos aqui, amado, nesta passagem, três exemplos de como nós devemos agir com o nosso próximo. Amém? 3 exemplos de como nós devemos agir com o nosso próximo. Como você costuma agir com o seu próximo no seu dia a dia? Isso que nós devemos observar, né? Deus quer que você observe isso. Então veja, uma primeira atitude com relação ao seu próximo: o que é seu tem que ser meu. E o primeiro exemplo é o exemplo do ladrão, né? Aqui fala que ele estava no caminho, desceu pelo caminho e vieram os salteadores, ladrões, retiraram tudo que ele tinha, deixando meio morto. Até espancaram ele, bateram nele e arrancaram tudo que ele tinha. Não é isso? Então esse é um primeiro exemplo da atitude que nós temos com o próximo. Essa atitude foi uma atitude, amado, na verdade, de inveja. Os salteadores, eles tiveram inveja e quiseram o que ele tinha. Nós não devemos ter esse sentimento de inveja. Há quem diga que a inveja sempre vai estar presente, né? Ou você vai invejar alguém, ou alguém vai ter inveja de você. Mas isso não é uma atitude que agrada a Deus. Amém. Né? O diabo, ele quis ser como Deus, ele quis ocupar o lugar de Deus. E aí o que ele fez? 1/3 dos anjos ele pegou e tentou se rebelar contra Deus, e foram expulsos do céu. Por quê? Porque ele quis ocupar o lugar de Deus, né? Provavelmente ele teve uma inveja, ele sentiu inveja de Deus, ele queria estar naquele lugar ali, né? Esse é um sentimento de inveja, que não cabe a nós. Nós devemos tirar esse sentimento de inveja da nossa vida. Senhor, se eu tenho esse sentimento de inveja em relação a alguém, eu quero que o Senhor arranque isso de mim, porque isso não é um sentimento bom. O próprio Jesus disse isso aqui nessa parábola. Então, nesse primeiro exemplo, nessa atitude que ele teve, dos salteadores virem e roubarem, é o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, de comportamento, de uma atitude com relação ao próximo: o que é seu, não é problema meu. Eu não tenho nada com isso. Esse é um problema seu, eu não tenho nada com isso. Foram aqueles que passaram, a palavra de Deus diz aqui, passaram de largo. Não é isso que a gente leu? Né? Então eles passaram pelo caminho de largo, ou seja, longe dos problemas daquele rapaz que havia sido assaltado. Muitas das vezes, amado, nós agimos assim também. As pessoas pedem a nossa ajuda e nós fugimos, principalmente se essa ajuda for importar em alguma perda financeira, ou se perder o seu tempo para você poder ajudar. Muitas vezes nós não queremos doar, a gente só quer receber, né? É tipo do ser humano, ele só quer para si, principalmente nos dias atuais. A gente vê o homem muito egocêntrico, né? É só ele, é só para ele, e é para ele, né? Eu estava lendo um artigo essa semana aí que passou, de uma pessoa que postou aí em algum desses meios de comunicação, e estava dizendo o seguinte: é um americano que veio aqui ao Brasil, morou aqui durante 4 anos e foi embora. E ele começou a fazer as críticas do que ele via e a diferença que ele via do povo norte-americano, do povo de primeiro mundo em relação ao Brasil. E ele colocou que no Brasil muitas pessoas estão preocupadas principalmente consigo ou então com a sua família, né? Se preocupam em ajudar a sua família, aquele que está do teu lado, quando na realidade você deve se preocupar com o próximo, não só com quem está na tua casa. Isso é uma forma de egoísmo também, né? Não é só, o egoísmo não é só você ver só para você, mas só para você e para os seus próximos. Aí até deu um exemplo, obrigado Paulo, dizendo o seguinte, que por exemplo,
o povo europeu, por exemplo, o americano, se você estiver num carro com algum amigo seu, e um amigo seu vai e bate no retrovisor de algum carro que está estacionado na rua, ele vai embora, e no dia seguinte você está no teu trabalho e alguém fala: olha, o meu retrovisor, ontem quebraram o meu retrovisor. Qual é a sua atitude? Né? Você vai falar para o seu amigo pagar o retrovisor, ou você vai ficar: e olha, ninguém viu, deixa para lá, ninguém está sabendo, né? Então, qual a atitude que se espera de uma pessoa, né? Dela querer assumir as suas responsabilidades, né? Nós devemos assumir as nossas responsabilidades. Se nós cometemos um erro, nós devemos corrigir o erro que nós cometemos. E aí achei bastante interessante isso. Então nós temos, amado, que ter uma atitude de não querer passar distante, como essas pessoas que passaram distantes, né? Um levita, um sacerdote, pessoas importantes, né? Dentro do contexto lá judaico, pessoas importantes. Um levita passou e viu e deixou ele. E aí a gente vê o terceiro exemplo, que é o exemplo do samaritano. Que esse é o exemplo que Jesus disse que nós devemos seguir. E qual é o exemplo do samaritano? Quando o samaritano vê aquele rapaz, ele vai até ele. Vamos ler aqui junto comigo, acompanhe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Esta é a visão, amado, que nós devemos ter. Moveu-se de íntima compaixão. Essa é a visão que Deus se agrada. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura. Olha, aquele samaritano, ele tinha tudo para não ajudar aquele pobre rapaz que estava ali. Sabe por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus, eles não poderiam falar com os samaritanos. Tá certo? Eles não falavam com os samaritanos. E aí o samaritano foi lá e ajudou aquele rapaz, aquela pessoa que estava ali quase morta. Qual outra pessoa que agiu assim também? Jesus, né? Jesus não tem nada a ver com o nosso pecado. Ele foi e nos ajudou. Aquele problema que estava ali, com aquele rapaz, não tinha nada a ver com o samaritano, mas o samaritano foi lá e ajudou ele. Jesus também, amado, não tem nada a ver com o pecado da humanidade, foi uma escolha do homem. Mas Jesus, mesmo assim, desceu, veio e morreu por cada um de nós. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Jesus veio, amado, morreu. Jesus não tem nada a ver com a condenação do homem ao inferno por conta do pecado. Mas Jesus assim foi lá e resgatou a chave da morte. E hoje nós temos vida e vida com abundância. Aleluia. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Amado, apesar dessa história ser uma parábola, aquela estrada de fato existiu e existe até hoje. Era uma estrada conhecida como estrada sanguinária, por conta justamente dos delitos que eram praticados naquela região, né? Isso é bom a gente conhecer. Estrada sanguinária. E era essa estrada de Jerusalém para Jericó. Não é isso que eu falei? Jerusalém para Jericó. Então, veja, o bom samaritano, bom em grego é uma variação de amor, né? É agapon, né? Amor ágape, agapon, né? Que é o bom. E significa dizer ideal. Então, amado, Deus quer com nossa atitude nós nos tornemos pessoas ideais em relação ao nosso próximo. Amém? Glória a Deus por essa mensagem, né? Quantos estão entendendo a mensagem? Amém? Que Deus possa falar melhor ao seu coração, amado, porque eu estou aqui transmitindo a palavra de Deus. E Deus, ele é assim, ele ao mesmo tempo que eu estou falando, eu também estou recebendo. E Deus vai falando conosco, né?
Uma outra pessoa, um outro samaritano, que eu vou querer me referir aqui, não é um samaritano, mas é uma samaritana, tá? Então você vai abrir a sua Bíblia aí em João, um pouquinho mais à frente. Então nós aprendemos que nós devemos agir como um bom samaritano. Vamos falar aqui sobre uma mulher samaritana agora. Falamos sobre um homem samaritano. E agora vamos falar sobre uma mulher samaritana. Bom, se eu puder falar para vocês aqui rapidamente e resumidamente sobre essa mulher samaritana, eu vou dizer que ela era uma mulher discriminada por ser mulher, né? Normalmente a gente vai ver lá daqui a pouco que o homem, as pessoas ficaram espantadas por Jesus ter falado com a mulher, mas ela era uma mulher. Você falou com uma mulher. Era uma pessoa discriminada por ser mulher, uma pessoa rejeitada pelos judeus por ser samaritana. Uma pessoa que não queria se encontrar com ninguém no poço, porque ela ia buscar, a palavra de Deus diz que ela foi buscar ao meio-dia, normalmente o costume era buscar água pela manhã, né? Então ela era uma mulher que vivia fugindo, se escondendo e tinha vergonha de si mesma. E você vai abrir a sua Bíblia em João 4. Vamos lá. Diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Galiléia e foi outra vez deixou Judeia e foi outra vez a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Até aí. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês dessa noite, amado, é o seguinte, com relação a esse texto, é que ela foi onde Jesus estava. Não é pelo esforço humano que se encontra Deus. Deus vai até você. Amém? Amém. Deus vai ao seu encontro. Mas cedo ou mais tarde Deus vai encontrar você. Amém. E aí vai depender de você. O que você quer? Né? Veja, Jesus chegou onde a mulher ia buscar água e ficou ali esperando. Ficou descansando. E aí a mulher veio e apareceu para ele. Então, quando a mulher chegou, Jesus estava ali. Amém? Então vamos ver. Glórias a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. João 4. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse Jesus, né? Jesus dizendo para a mulher, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Amém? No 4:27 diz assim: e nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ou seja, a mulher era o quê? Discriminada, não é verdade? Se maravilharam de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Amém? Jesus veio, eu até já falei isso aqui uma vez, para quebrar paradigmas. Foi até um termo de uma pregação que eu tive aqui, né, que nós já fizemos aqui. Então veja, amado, Jesus veio para quebrar esses paradigmas. Por que não pode falar com a mulher? Por que não pode? Então ele foi levar essa mensagem à mulher e ele deixou esse ensinamento para nós hoje de que
você vai encontrar Jesus. E Jesus vai encontrar você. Pode estar seguro disso. E vamos ver o desenrolar dessa história. E diz assim: porque os seus discípulos tinham ido... Aqui eu já li, né? No 10 agora. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? A mulher estava tendo ali uma visão física. Muitas vezes nós, amado, no nosso dia a dia, nós vemos a matemática, né? A física, a matemática, 2 e 2 são 4, mas nós não conseguimos enxergar algo que é espiritual. É verdade. Né? Nós devemos enxergar na nossa vida também como algo espiritual, não só como algo físico. Olha, isso não vai ter como. A gente não vai conseguir resolver esse problema por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo. Amado, você tem que confiar no Deus maravilhoso. Nós temos que confiar no Deus que pode todas as coisas, que criou todas as coisas. Amém? Então veja, quando ele começou a falar assim: mas eu te daria água, se você me pedisse eu te daria. Mas peraí, como é que você pode me dar água se o poço é fundo? Como é que você vai poder me dar água? Então as pessoas, né, que não conhecem Jesus, eles não têm esse entendimento. Quando a gente fala alguma coisa para a pessoa que não tem Jesus, só não estou entendendo muito bem o que você está querendo dizer. Mas eu estou falando espiritualmente, Deus pode te salvar. Mas como me salvar? Como é que Deus vai me salvar, né? Isso não é concreto, não é algo palpável. Não, Deus pode te dar salvação. Se creres, verás a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé nesse Deus maravilhoso e acreditar e viver pela fé. Viver nessa fé. Jesus vai me dar a vitória, né? Você já é um mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, continuando, vamos ver aqui. E aí a mulher, ela teve o primeiro encontro com Jesus. Encontrou Jesus. E aí ela quis conhecer mais Jesus. Eu falei: peraí, você está me dizendo isso, mas vamos ver aqui. O que ela disse? No 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens... isso que eu já li, né? No 12. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Ela quis conhecer Jesus. Quem é você que está falando? Você é maior do que Jacó? Nosso pai Jacó? Né? Porque ela era samaritana, mas ela vinha também do povo judeu lá do Egito. Né? O que aconteceu, amado? O reino, depois de Salomão, ele foi dividido em reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é o reino, né, de Israel. E tinha como capital Samaria. E o reino do sul era o reino que tinha como capital Jerusalém. Né? Olha, depois no final do culto, você encosta ali no pastor Jader, e ele é um homem que vai te contar toda essa história aí. Tem profundo conhecimento com relação a isso aí. Amém, pastor Jader? Glórias a Deus. Então veja, ela estava ali querendo conhecer mais de Jesus, querendo conhecer, ter uma intimidade maior com Jesus, querendo saber quem é. Tu maior do que o nosso pai Jacó, né? Então, amado, quem tem a fonte dentro de si não precisa depender de poços exteriores para ter alegria, para ter esperança. Amém? Então, ela estava falando sobre o poço. Jesus vai falar agora sobre fonte de água viva. Né? Você que tem a fonte dentro de você, você não precisa de circunstâncias exteriores para você ter alegria. Você não precisa se drogar para você ter alegria. Você não precisa beber para você ter alegria. A alegria está dentro de você. Ontem, por exemplo, eu fui a uma festa, justamente com minha esposa, com o seu Ari, meu sogro. A gente foi à formatura da minha cunhada, a Luana. Ela se formou em Direito
e ontem foi a festa lá no Rio, né? Eu quero até dar os parabéns ao seu Ari, meu sogro, pela filha dela ter se formado. É bacana isso, né? A gente vê o nosso filho se formando, e ela hoje se formou, e ontem foi a festa. E nós estivemos lá se alegrando, eu estava feliz, alegria, independente do que eu fosse tomar ali, eu não precisava tomar nenhuma bebida lá para eu ficar feliz. Eu estava contente, eu estava feliz, a nossa família estava feliz. Muitas pessoas lá estavam bebendo, né, para buscar uma alegria, uma felicidade, mas nós temos dentro de nós essa fonte de água viva, entendeu? Que não há necessidade de você buscar outros caminhos para você ser feliz. A felicidade vem de dentro para fora. Depois da festa, eu não vou ficar, acabou a festa, agora eu estou triste, puxa, acabou a festa, né? Ficar lá na ressaca, ficar lá com dor de cabeça, não vou ficar nada disso, eu vou continuar feliz, vou continuar com alegria, amém? De Cristo que está dentro de você, dentro de mim. Glórias a Deus. Então, ela procurou conhecer Jesus. E continuando a leitura, vê na sua Bíblia aí, no 3, olha o que Jesus fala para ela nesse momento. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará. Agora ele começa a explicar, né, o físico do espiritual, né? Ele começa a clarear aos olhos dela o que ele estava querendo dizer. Ele estava dando uma explicação. Então, olha, qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Agora no 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Você pode dizer glória a Deus, amado? Glória a Deus! Palmas para Jesus! Glórias ao Senhor! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sem ter ainda pleno entendimento, ela quis o que o Senhor oferecia. Ela estava só ouvindo, ela não tinha um conhecimento pleno do que era aquilo. Mas ela foi assim, disse: Senhor, dá-me de beber. Vamos ler agora, vamos ler aí no 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não mais venha que tirá-la. Ela queria receber aquilo, ela não tinha um conhecimento completo, mas ela ouviu, e aquilo, de certa forma, entrou no coração dela. E ela queria buscar aquilo. Amado, o mundo está sedento de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Nós conhecemos a verdade, nós devemos levar essa mensagem para o mundo, para que o mundo também possa receber Jesus como seu Salvador, e não ficarmos com essa mensagem só para nós. Amém? E aí agora nós vamos ver que a mulher vai lá na frente testemunhar sobre Jesus. Olha, eu vi, será que ele é o Cristo? Vamos ver. E disse-lhe Jesus, no 16, e disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem para cá. E aí ele começa a falar. Em casa você pode ler isso, né? No 25 diz assim, no 25, isso mesmo. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde. Aqui ela começa a testemunhar sobre Jesus. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. Mas o versículo que eu quero agora me ater, e quero que você
coloca uma lupa aí para você poder visualizar. É esse aqui, ó. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Amado, muitas coisas serão deixadas para trás quando você entregar a sua vida a Cristo. Amém? Ela largou o que ela tinha e foi anunciar Jesus. Olha que coisa linda, né? Como é que a presença de Deus, quando entra na vida da pessoa, ela quer falar para o próximo sobre esse amor tão maravilhoso que é Jesus. Para encerrar, eu gostaria de dizer para você, amado, que você que ainda não teve um encontro com Jesus, Deus está falando para você aqui nessa noite. Ou você que já teve um encontro com Jesus e você quer renovar esse laço com Jesus e fala, Senhor, eu estou contigo mesmo. Porque no nosso dia a dia acontece tantas coisas, amado, que a gente acaba se esquecendo das coisas espirituais e se apegando nas coisas materiais, né? E a gente precisa estar unido para a gente poder falar o seguinte, olha, eu sou com Jesus, esse Deus é verdadeiro mesmo, Ele pode fazer diferença na minha vida, na minha casa, na vida da minha família. Eu estou com Jesus, porque o homem acredita naquilo que ele vê, que ele toca. Mas Jesus nos prova aqui que existe uma fonte de água viva. Existe um lado espiritual que pode mudar a sua vida completamente. Ali, amado, Deus não está pregando para uma multidão. Deus está pregando para uma única mulher. Ele destaca o valor de uma alma, né? Então, nós aqui individualmente, cada um, precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador, e fazemos um compromisso com Ele, de fé, de atitude, né? Como que eu vou agir com o meu próximo? Como bom samaritano, né? Como uma pessoa ideal aos olhos de Deus, para eu poder alcançar a vida eterna, né? Ou eu vou agir de maneira como os outros agiram, né? Então, assim, nós devemos ter uma atitude de fé, ter uma atitude como Deus agiria com as pessoas. Além disso, nós devemos receber Jesus na nossa vida e saber que a alegria está dentro de nós, está dentro de você, independente das circunstâncias externas. A alegria está dentro de você. Amém? Você pode louvar a Deus nessa noite? Dá uma glória a Deus aí, amado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Estamos encerrando o culto. Vamos orar agora nesse momento. Olha, eu gostaria de convidar você que eu vou fazer aqui algo diferente, pastor Mozart, se você me permite. Eu gostaria de pedir para que todos viessem aqui à frente. Quem não precisa de Jesus, né? Até você que já aceitou Jesus, vem aqui à frente, todo mundo, vamos orar. Quem não precisa de oração, quem não precisa de encontro com Deus, quem não precisa renovar os laços com Deus, todos nós, amado, erramos, mas nós temos o sangue de Jesus, que purifica-nos de todo o pecado e de todo o mal. Amém? Olha, a mudança na nossa vida é uma mudança diária, é uma mudança constante. Eu não quero me conformar com este mundo, mas eu quero me renovar através da renovação do entendimento, assim como fala a palavra de Deus. Pode chegar um pouquinho para frente aqui, gente. Olha, para quem está atrás, possa chegar aqui para cá também. Chega para frente, por favor. Isso, glórias a Deus. Vamos orar. Olha, eu vou pedir para os pastores, enquanto eu estiver orando, estar ungindo com o óleo da unção